Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto denominado Tudo está nas mãos de Deus. É um tema baseado no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 1 a 3. O homem é imperfeito, é pecaminoso e tem o direito de optar em fazer tanto bem quanto ao mal. Ele pode amar ou odiar, mas a todos, sem nenhuma exceção, é permitido escolher o caminho que seu coração deseja seguir. Não existe nenhuma diferença entre o bom e o mal que possa distingui-los, separá-los, porque todos são iguais naquilo que eles têm. E tudo um dia acabará com a morte física. Eu costumava dizer para meus alunos que um dia nós teremos de prestar contas para Deus. Contas daquilo que nós fazemos nessa terra. Contas com relação a cada ato praticado aqui, enquanto estivermos vivos. E muitas vezes eu fui questionado. Alguns alunos me diziam que após a morte nada mais importava. Eu sempre debati com eles e respondia: se tudo que estou falando não for nada disso, e que após a morte não temos de prestar contas a ninguém, e você ter tido nessa terra uma vida correta e honesta, você vai ter algum dano? Com toda certeza não. Se nada vale mais nada lá, então você não vai ter dano nenhum. Certo? Porém, se o que eu estou dizendo para vocês for verdadeiro, você vai sofrer as consequências de sua opção. Certo ou verdade? É certo. Então, ser honesto e levar uma vida correta, nós só iremos ter vantagem. Então, qual é melhor? Não é optar por ser bom? Então, o rei Salomão declara que, por ser o homem imperfeito, suas emoções, amor ou ódio, são com muita frequência demonstradas sem nenhum nexo. Simplesmente se demonstram. Se para alguns possa parecer que não existe nenhuma vantagem real em se levar uma vida honesta e reta, uma vez que o amor e o ódio podem ser cegos, ser incompreensível, e a morte vai acabar com tudo, essas pessoas deixam seus assuntos e sua própria vida ao acaso.
Porém, para outros que são tementes a Deus e conhecedores da palavra, colocam seus assuntos e a sua própria vida nas mãos de Deus. Contudo, irmãos, independentemente daquilo que somos, daquilo que temos e de onde podemos estar, cada um de nós, quer queira ou não, todos, sem exceção, estamos nas mãos de Deus. Tudo está na mão de Deus. Ele é soberano. É soberano sobre todas as coisas. Infelizmente, são poucos que aceitam essa realidade. Deus, em sua infinita bondade, nos dá o livre-arbítrio. E nós podemos escolher qual caminho seguir. Se queremos estar debaixo de sua graça e sob a sua proteção, ou se nós queremos estar debaixo da maldição, afastado de Deus, afastados da sua graça, e seguirmos em frente para uma vida eterna de sofrimento, de dor, sem a presença de nosso Deus. É verdade que nós fomos excessivamente afetados pela queda e pelo pecado. Alguns podem até falar, mas eu não tenho culpa, não fui eu que pequei. É verdade. Contudo, esse fato não nos incapacitou de pensar e agir com prudência. Agir com justiça. Portanto, essa é uma condição do homem sobre a terra. Um ser que age por emoção, conduzido por um coração corrompido e, na maioria das vezes, insensível. Mas mesmo assim, Deus está no controle. Um controle total. Ele de forma alguma abandona a sua criação. Por mais insensível que essa criação seja, ele continua dirigindo todas as coisas. Mas se ele está no comando, então por que o livre-arbítrio? É um livre-arbítrio limitado? Não, de maneira alguma. Isso não é verdade. Ele está no comando, mas ele não é cruel. Ele não exige. Ele permite que nós possamos escolher, que nós tenhamos a liberdade, uma liberdade de escolha, uma vez que essa soberania de Deus e o livre-arbítrio coexistem e não se excluem. Esse é o âmago da questão. Deus dirige tudo,
mas ao homem é dado o direito de fazer sua escolha. Como também ele é o único responsável pelas consequências de sua escolha. Em outras palavras, pode-se dizer que Deus está no comando de tudo, sem intervir na vontade do homem. Como um pai amoroso, ele procura levantar pessoas ou coisas que possam fazer que seus filhos tomem decisões corretas, segundo a sua vontade, sem, contudo, intervir que venham fazer a própria vontade. Resumindo, Deus comanda, mas o homem, ele pode escolher aquilo que ele deseja para a vida dele. Infelizmente, nos dias atuais, a maior parte da população mundial está preocupada consigo mesmo, buscando somente as coisas materiais. Estão autoconfiantes, sem, no entanto, saber qual será o destino final. Esse é o principal motivo de tantos desencontros, lágrimas, mortes terríveis e situações catastróficas. Mas, como eu já disse, circunstâncias adversas não são privilégios somente dos homens de coração corrompido, porque mesmo os fiéis podem passar pelo deserto. Porém, para uma mesma circunstância, a reação do fiel e do infiel são totalmente diferentes. O fiel acredita que Deus está no comando de todas as coisas. E, portanto, ele próprio está nas mãos de Deus. Isso por si só nos traz esperança, nos traz fé, pois sabemos que Deus é maior do que qualquer coisa, que Ele ouve as nossas preces, Ele ouve as nossas súplicas e conhece as nossas necessidades. E com toda certeza, Ele virá em nosso socorro. Mesmo passando por dificuldades e tendo a impressão que tudo à nossa volta está desmoronando, ainda assim nós acreditamos em seu poder, que o milagre vai acontecer. Porém, para o ímpio, não é assim. Ele continua na sua caminhada, sozinho, sem a ajuda de Deus. E quando percebe que não consegue enxergar uma solução, ele se desespera. Nós, todos sem exceção, somos como barro. O barro na mão do oleiro. O oleiro coloca o barro em sua roda
E enquanto ela vai girando, ele vai moldando o vaso. E quando o vaso se desfaz e quebra, ele junta aquele barro e dessa maneira faz um novo barro. Assim como o vaso de barro quebrou nas mãos do oleiro, esse é o homem de coração duro nas mãos de Deus, mesmo quebrado, e que para mais nada serve, Deus oferece uma nova oportunidade, fazendo de novo. Para Deus não existe nada impossível, pois Ele é educado e não vai entrar em sua vida sem sua autorização. Então, para viver na dependência de Deus, é preciso dar um passo em sua direção. Quem acredita em Deus está dando esse passo. Mas quem não acredita não deu esse passo. Continua só. Então, irmãos, é preciso fazer uma escolha. É preciso não depender do homem e somente depender de Deus. E depender de Deus é colocar Ele em primeiro lugar, Ele na frente de todas as coisas, na frente de cada passo que nós vamos dar. Enfim, irmãos, tudo, mas tudo mesmo, deve estar nas mãos de Deus, em obediência, submissão, humildade e renúncia. É claro que isso não pode acontecer da noite para o dia. Mesmo porque uma dependência total de Deus virá com as experiências do dia a dia. Mas a partir do momento que você deixa de ser o eu, deixando ele agir em seu coração, você poderá sentir a presença dele através do cuidado e proteção, uma vez que as coisas difíceis se tornam mais fáceis de suportar, porque as nossas palavras não são mais de medo, terror, e sim de autoridade para resistir a todas as intempéries da vida, pois passamos a crer, ter esperança, pois sabemos que não estamos mais sós, que estamos nas mãos de Deus e Ele nos livra nas adversidades. Amém.